pessoal, seguinte, vou mostrar aqui para vocês, né, para fazer o trabalho aí, um pouquinho mais do simulador que foi proposto ali no trabalho sobre movimento circular. E esse simulador você entra no link que está na própria folha do trabalho, tá? Então lá você tem um link, você copia e cola, eu acho que está linkado, você pode entrar direto também se for na versão PDF, tá? E é basicamente algumas análises que a gente faz sobre o movimento circular uniforme, né? O simulador não tem nada assim de complicado de mexer, né? Mas eu posso, por exemplo, fazer algumas brincadeiras aqui. A ideia é saber, né, é calcular a velocidade das joaninhas de acordo com a posição delas no disco, tá? Então, por exemplo, ali eu posso posicionar as joaninhas, né? Observe que aqui ele já dá o vetor velocidade e aceleração centrípeta, tá? Então, mas eu não quero, né, saber ali o vetor velocidade, eu quero agora posicionar as joaninhas aqui, por exemplo, né? Eu posso posicionar ela em qualquer lugar, né? Mas a gente posiciona no mesmo lado para ficar mais fácil, tá? Posso botar ela aqui na borda, posso botar lugar aqui. O roteiro sugeriu duas posições que ficam fáceis de medir o raio, tá? Então eu posso posicionar aqui e eu vou botar as joaninhas para girar. Tem duas opções, eu posso usar aqui a alça, tá? Que às vezes não vai direito, tá? Eu uso a alça aqui para movimentar. Ou eu posso usar aqui, né, embaixo, eu posso ir em velocidade angular. Eu posso botar para movimentar aqui em velocidade angular, mais rápido, mais devagar, tá? Aqui para a direita, ela vai no sentido horário, sentido anti-horário, e se eu botar para a esquerda, sentido horário, tá? Então eu consigo aqui botar as joaninhas aqui para girar, tá? Então eu tenho isso aqui. Primeiro, o que eu vou fazer? O que propõe ali o nosso... Então, deixa eu zerar aqui o movimento das joaninhas, né? Vou zerar. Opa. Vamos zerar aqui. Vamos reiniciar. Mais fácil a gente reiniciar tudo aqui, né? Reiniciar tudo. Posiciona as joaninhas, né? Eu não lembro exatamente a ordem, mas é só para mostrar aqui como funciona, né? E eu vou fazer o que, pessoal? Primeiro, um primeiro conceito importante é que o tempo de movimento para dar uma volta completa das duas joaninhas é mesmo. Então o tempo que a joaninha vai levar para ir desse ponto e dar a volta completa, voltar ao mesmo ponto, é o mesmo tempo que a joaninha verde vai levar para sair desse ponto de partida, dar a volta completa, né, e voltar ao mesmo ponto, tá? Então como é que você vai fazer para saber o tempo? Você vai cronometrar, tá? Você vai botar a joaninha aí para girar em uma velocidade fixa aí, tá? Opa, não é o ângulo que eu quero aqui. Bota elas para girar aí numa velocidadezinha que você consiga cronometrar, né? Não precisa ser tão lento. E cronometra pontos segundos. Marca um ponto de partida, né? Por exemplo, aqui, ó. Tá, ó. Elas vão fechar uma volta completa agora. Certo? Então, marca pontos segundos aqui. Eu posso, inclusive, né? Pausa, iniciar, ó. Pausar, né? Então, por exemplo, vamos começar certinho aqui, ó. Vamos supor que começa daqui. Agora, começa a cronometrar. Ver quantos segundos vai levar, né? E quando for chegar no ponto de dar uma volta completa, você pausa, tá? Mais ou menos, né? Tenta fazer o melhor possível aí com o cronômetro no celular, tá? Em 2 aí, ver quanto tempo elas vão levar. Então, não precisa ter uma velocidade definida, né? Você determina qual velocidade você quer aí, mas tente não botar muito rápido para você não conseguir cronometrar, né? Tá? Por exemplo, aqui a velocidade angular de 40 graus por segundo tá ótimo. Ou um pouquinho menos, tá? Aí fica, quanto mais devagar, mais precisa ficar a medida, né? Mas fica mais fácil de cronometrar. Dá tempo de eu pausar certinho, me preparar, né? Tá? Então é isso. Tá? Então eu vou botar os discos em movimento e vou, eu posso botar aqui também pela alça, eu posso botar, né, aqui pela velocidade angular, tá? Então ali uma velocidade angular aí de 40.11, por exemplo, aqui do simulador já está ótimo, tá?
ou até menos um pouquinho, né? 10,89, 25,21, ó. 25,21 graus por segundo, tá? Né? Ah, é lento, mas eu consigo cronometrar certinho. Tem tempo de dar o play e o stop no cronômetro, né? Beleza? Outra coisa que eu quero depois saber para calcular a velocidade, então eu vou ter o tempo que eles levam para dar uma volta completa, né? E eu preciso também, para calcular as velocidades, eu preciso saber a distância da joaninha ao centro, a distância da trajetória circular da joaninha ao centro. A joaninha vermelha, a trajetória é essa aqui, né? A divisão entre o cinza e o, né? Essa aqui, né? E da joaninha verde é a divisa, né? A linha divisória entre o verde e esse rosa aqui, por exemplo, né? Então, nós temos aí, né, as trajetórias circulares, né? Então, trajetória da verde, isso aqui, né? Se ela fosse deixar um rastro ali, ia formar um risco, né? Uma linha entre o verde e o rosa. E a joaninha, se deixasse um rastro, né, ela ia formar uma linha aqui entre o cinza e o azul, né? Tá? Então, é isso. Mas como é que eu vou saber esses raios, né? Como é que eu vou saber a distância da joaninha, do centro da joaninha até, ou seja, da trajetória da joaninha, né? Até o centro. Eu vou pegar uma régua, né? Então, eu aciono uma régua aqui, ó. E essa joaninha, minha régua está graduada em metros, né? Observa aqui, tá? Tem metros. O tempo que você vai medir em segundos, você vai cronometrar, bota no cronômetro do celular e mede em segundos, tá? E aqui, por exemplo, a joaninha vermelha está a 1 metro do raio, né? Então dá uma continha bem, né? E a joaninha verde está a 3 metros do raio. Então tem R vermelha, que está R red lá na fórmula, né? 1 metro, e a R green, né? Que é a R da joaninha vermelha. O R, né, é a distância do centro de rotação até a trajetória, até a joaninha, tá? Tá 3 centímetros. Então eu consigo, né? Depois é só calcular a velocidade média para cada joaninha, né? E responder a questão lá, né? Porque qual que tem maior velocidade e por quê? Né? Qual que deve ser mais rápida para, né? Por exemplo, por que a joaninha verde talvez seja mais rápida para cumprir a trajetória em mesmo tempo, né? Porque se as duas levam o mesmo tempo, a joaninha vermelha percorre uma trajetória menor, a joaninha verde percorre uma trajetória maior, então ela tem que ser mais rápida para percorrer a trajetória dela no mesmo tempo da joaninha vermelha. Quero que vocês constatem isso aí, tá bom? Eu vou botar aqui, né, embaixo no vídeo as formulinhas que vocês vão usar, que é a formulinha que está lá no trabalho, tá? E é isso, pessoal. Tá? O experimento aqui é bem simples, então novamente você pode botar para rodar aqui em velocidade angular, tá? Você bota aí 25 ponto alguma coisa, 29, tá? Essa velocidade baixinha para que você consiga cronometrar o tempo do ponto de partida até elas darem uma volta completa, voltar na mesma posição, tá? Então, mais ou menos essa velocidade angular, ou bota na alça ali, né? Empurra na alça uma velocidadezinha baixa, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda zap aí que a gente... Estamos de volta. Outra questão também que tem lá no nosso trabalho, né? É uma questão envolvendo velocidade, né, do movimento circular. Então, aqui, o nosso foco praticamente é esse, né? É analisar o movimento de uma trajetória circular, principalmente aí calcular a velocidade média, depois ali período, frequência, né? O básico aí do movimento circular. Nós estamos abordando aí velocidade angular, deslocamento angular, né, essas coisas aí, que também fazem parte do movimento circular. A gente está dando mais uma introdução aqui, né, mais aplicado, tá? Então tem essa seguinte questão aqui, um automóvel percorre um trecho de rotatória em 10 segundos conforme figura abaixo. Então está aqui uma rotatória, né, que é aquela estrutura circular que os carros fazem a volta para entrar numa via, né? Então está aqui. Se a distância do automóvel ao centro da rotatória é de 30 metros, calcule a velocidade média no trecho percorrido. Bom, ele é assim, pessoal, ele não faz uma volta completa, né? Então ele não faz a rotatória aqui, né? Só se ele tiver, né, se perdido, maluco, né? Olhando o celular e coisa e tal, né? Mas assim, ele para fazer só essa parte aqui, ó, dessa posição inicial, daqui vem até aqui. Ele leva 10 segundos para fazer essa secção de rotatória, ou seja, esse trecho de rotatória. É um movimento circular completo? Não é um movimento circular completo, ele não dá uma volta completa, não é do espirraio, tá?
2 pi-raio é para uma volta completa, tá? Mas ele vai daqui, né, até aqui, né? Então eu quero saber qual é a velocidade média nesse trecho, daqui até aqui, da entrada da rotatória até esse trecho que representa 1/4 do movimento circular, ou seja, 1/4 de volta. Isso aí que é o problema, isso aí é o X da questão, é 1/4 de volta. 1/4 de volta, 2/4 de volta dá o meio, 3/4 de volta, 4/4 de volta, 4 por 4 é 1, seria uma volta completa. Então eu quero saber a velocidade média dele nesse 1/4 de volta, tá? Os dados que nós temos aí, o tempo, 10 segundos, R é igual a 30 metros, né, que é a distância do centro da rotatória até o centro do automóvel aqui, tá? E calcula o deslocamento na rotatória, né? Observe que ele faz 1/4 de movimento circular. Então, que eu estou, né, enfatizando aqui, também está escrito aqui, porque eu vou enviar esse material também para o grupo em PDF, tá? Vai ficar disponível também no link do vídeo ali, na descrição. E então, vamos lá. Primeiro, o ΔS é a posição final menos inicial, ou seja, esse trecho. A gente estava acostumado em fazer lá em movimentos retilíneos, né? Que você pega a posição final, tira inicial, você acha o ΔS. Aqui é circular, tá? O ΔS é 1/4 de 2 πr ao quadrado, ou seja, 1/4 de volta, 1/4 de uma volta. Então, ΔS é 1/4 de 2 π raio, tá? Então, a gente calcula o ΔS primeiro separadinho aqui. O π aqui é 3,14, né? Lá o trabalho lá está sugerindo que você use o π que você obteve na primeira dinâmica, lá onde você acha o π experimentalmente em vários objetos circulares, tá? Eu quero que vocês usem aquele π lá, não o π padrão, que é 3,14. Talvez o π que se descubra lá não seja exatamente 3,14, mas tem que chegar perto, tá? Vezes 30, que é o raio. Então, calculando aqui, pessoal, você faz 1 vezes 2 vezes 3,14 vezes 30, divide depois por 4, vai dar 47 metros. Essa é a distância que ele percorreu daqui, ao entrar na rotatória, até aqui, completar 1/4 de rotatória para pegar ali a primeira saída da rotatória, tá? É isso. Então, isso aqui é só a distância e a velocidade. Calculando a velocidade média. Então, a velocidade média vai ser ΔS por T. O mesmo lá dos movimentos retilíneos. A diferença é que o ΔS agora, né, é calculado com base numa trajetória circular. Por isso que a gente usa a formulinha aqui, né, do 2 π-raio. Substituindo 47 por 10, né, eu vou ter uma velocidade média de 4,7 metros por segundo, ou seja, a cada segundo de movimento ele percorre uma distância de 4,7 metros. Se eu multiplicar por 3,6, dá 17 km por hora, tá? Então é uma questão assim, relativamente simples, mas você tem que se atentar que se trata de um deslocamento em movimento circular de apenas 1/4 de volta. Se você fazer só 2 πr já vai dar, né, já não vai dar certo, porque daí você está considerando uma volta completa, e não é o caso, tá? Então fique atento, né, para esse detalhe aí, tá, pessoal? Então é uma questãozinha bastante simples, né? Tá lá no trabalho, tá? Eu não sei se exatamente são com esses valores aí, tá? Mas você vai fazer, é muito parecido, então você readequa lá os valores, né? Usa os valores que está lá no roteiro do trabalho e faz bem de boa, bem tranquilo, tá, pessoal? Um abraço, tchau, tchau. Última questão também no nosso trabalho, rapidinho aqui. Eu acho que essa questão é a mesma do trabalho, tá? É uma questão que envolve engrenamento de polias, né? Polias o que são? São rodas que transmitem movimento. Então, onde é que você encontra polia? Você encontra polia dentro de máquinas, em motores. Sempre quando tem duas rodas que transmitem movimento, ligados por uma correia, né? Você tem um sistema de polias ali. Ou duas rodas dentadas que estão em contato. Também, né? Você tem um engrenamento ali onde transmite movimento, tá? Aqui não é uma engrenagem, porque a gente tem a transmissão de movimento de uma roda para outra via polia, né? Polia é o que a gente chama aí de correia, né? Um correia, todas as grandes máquinas aí, motor de carro, né? Tem sistema de polias, então, né? É bastante encontrado aí, né? Na própria bicicleta, né? Na bicicleta você tem um engrenamento de polias, né? Você tem a polia da frente ali, que a gente chama de mensageira, né? Que está solidária ali
ao pé de vela, os pedais, né? A gente chama aquela polia ali de polia motora ou motriz, e a polia da frente da bicicleta ali, né, está ligado via corrente, que é uma espécie de correia, né, a roda de trás, as engrenagens da roda de trás, que estão, né, solidárias à roda, que giram junto com a roda, né. Então você faz ali engrenamento da polia dianteira, que é da mensageira ali, né, com as polias de trás, né, com os dentinhos da catraca que se fala, né, para obter duas coisas. Ou você obtém torque, né, força, ou você obtém velocidade. Quando você engrena a maior da frente com a menor de trás, você vai conseguir velocidade, porque várias voltas da frente, né, voltas da frente vão dar várias voltas atrás. Então você consegue pedalar menos e ganhar mais velocidade. Contrapartida, você perde torque, você perde força. E quando você engrena a menor da frente com a maior de trás, né, várias voltas da frente vão dar poucas voltas atrás. Você perde velocidade, mas ganha torque, ganha força, tá? Então, engrenamento em polias de diferentes raios, né, fornece isso, ou torque ou velocidade. Eu posso engrenar duas polias iguais, do mesmo tamanho? Pode. Posso simplesmente para transmitir o movimento, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o seguinte, ó. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Aqui. O motor gira aproximadamente 4,8 Hz. Então tá aqui, né? Tá aqui o meu motor, tá aqui a polia que está ligada no eixo do motor, tá? Desejo instalar no eixo deste motor uma polia motriz, ou seja, a polia que vai transmitir movimento para essa polia aqui que é movida, né? Essa polia vai estar presa no eixo do motor, ela vai girar junto com o motor, né? Então, uma polia motriz que deverá girar uma polia movida B a 50 rotações por minuto. Eu quero que essa polia maior aqui, ela gire a 50 rotações por minuto, tá? Agora, a questão é o seguinte, qual é o raio da polia motriz, dessa polia aqui que está ligada ao motor? Qual é o raio dela, que dá basicamente o tamanho dela, né? Que se deve ter para que essa polia maior rode a 50 rotações por minuto. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho a frequência da polia motora, né, que é de 4,8 Hz, 4,8 rotações a cada segundo. E eu tenho o raio, né, o raio da polia maior aqui, né, da polia que vai ser movida, que é 40 centímetros. Tá? Eu quero saber então qual é o raio da polia motriz, da polia que está ligada ao motor que vai movimentar a polia B. Tá? Qual é o raio que eu tenho que ter para a polia aqui, a polia A menor, rodando com essa frequência, faça com que essa polia maior rode com 50 rotações por minuto. Tá? Então vamos lá para os dados. A frequência da polia B, né, que eu vou chamar aqui de FB, é 50 rotações por minuto. E o raio da polia B, 40 centímetros, a distância do centro de rotação até a borda. Tá? Com a polia A, eu tenho uma frequência aqui de 4,8 Hz, que é a frequência de rotação do motor. 4,8 Hz eu multiplico por 60, obtenho o valor em RPM. Eu quero saber qual é o RA, qual é a rotação da polia motriz, para que com esta frequência eu consiga mover a polia movida a 50 RPM. Tá? Aí nós temos essa relação aqui, ó. Frequência da polia A vezes o raio da polia A é igual à frequência da polia B vezes o raio da polia B. Eu boto os dados que eu tenho, né? Então não esquece que se aqui está em RPM, aqui tem que estar RPM, ou eu passo isso aqui para Hertz também, não tem problema, tá? As duas têm que estar com a mesma unidade de frequência, as duas polias, não posso esquecer disso, tá? Se aqui em centímetro, que vai dar em centímetro. Se fosse metro, seria em metro, tá? Sempre as duas polias com as mesmas unidades. Então, se a B tem 50 RPM, a FA está em Hertz, eu passo a FA, a frequência da polia A para Hertz, para RPM também, ou eu poderia passar também a frequência da polia B para Hertz, dividir por 60, então faz. Eu optei por passar a frequência da polia A de Hertz para RPM, multipliquei por 60. E resolvendo aqui, queridos, eu tenho que o raio da polia A, essa polia menorzinha aqui que está ligada no motor, tem que ser 7 centímetros.
Então, se essa polia aqui tiver 7 centímetros de raio rodando a 288 RPM, ela vai fazer com que essa polia aqui, de 40 centímetros de raio, né, rode a 50 rotações por minuto. Viu? Tranquilinho, bem fácil, né? Muito prático, muito aplicado, tá? Extremamente aplicado, isso aí não é faz de conta, isso aí de fato se usa essa relação, né? É claro que em máquinas reais você tem a questão também da espessura da polia, derrapamento, né? Eu estou considerando que a polia é uma polia ideal, que ela não estica, né? Então, né, umas pequenos fatores aí que na prática são levados em conta. Para nós aqui não, a polia é ideal, a polia não estica, né? A polia não, desculpa, a correia, né? Tá? Então a correia é essa azul aqui, ó. É como se fosse a corrente da bicicleta que transmite movimento, tá bom? Estou supondo que ela é tudo aqui é ideal, nada entorta, nada estica, não tem atrito, não derrapa, certinho, tá? Mas se você fazer um sistema mecânico real, como esse aqui, você pode fazer essas contas, né? Que vai dar um valor, que vai dar algo satisfatório também, tá bom? Então era isso, pessoal. Finalizamos ali as 3 principais questões do nosso trabalho de movimento retilíneo, movimento circular e uniforme, tá? Então, fazer o trabalho agora, mão na massa aí, e entregar na data prevista. Tchau, um abraço.